Pablo Marçal vai nos ensinar como resolver depressão e ansiedade, hein? Vamos ver. Vamos ver, ó. É tanto a emoção contra a tristeza. Pablo Marçal vai proibir a tristeza. Atenção. Passado. Presente. Mano, olha isso. O cara fez um evento num ginásio, velho. Esse é o nível. E o futuro. Fala todo mundo assim, ó. Existem 3 tempos. Existem 3 tempos. Existem 3 céus. E existem 3 esferas. Então, seu corpo é uma esfera, sua alma é uma esfera, seu espírito é uma esfera. Vamos conquistar as esferas do dragão. Vamos... Será que a galera do Dragon Ball Z tá brava comigo ainda? Só porque eu fiz o tier list do Dragon Ball Z? O passado, o presente e o futuro são 3 tempos chamados... Chat, o que vocês pediriam para as esferas do dragão? O que você pediria para a esfera do dragão? Fim do capitalismo? Eu não. Não tô disponível. Volta da União Soviética. Imagina, Shenlong, você reúne as esferas, mó corre do caralho. Aí você chega lá, o Shenlong, mó dragãozão, fala assim: eu vim aqui decidir qual esfera, o que você quer, poder infinito, né? Dominar planetas. Eu quero a volta da União Soviética. Tá bom. O que eu faço? Cronos. Aonde que está a depressão? Tudo são 3 tempos chamados Cronos. Aonde que está? Aí o Pablo Marçal, tá ligado? Cronos, o tempo da passagem, da natureza, o tempo que engole as coisas, né? O tempo que engole seus filhos. E não é nenhum... Puta merda, agora fudeu, né? É porque tem uma obra do Francisco Goya que chama Saturno Devorando Seus Filhos. Que a brisa que tem sobre o tempo, né? Sobre o Cronos é essa. É um tempo que devora tudo que aparece na sua frente. Que é a vida, a morte, enfim, né? A depressão, onde está a ansiedade, onde está a produtividade. Presta atenção. Vamos lá. Passado. Depressão. Tá depressão. Acertei. Vamos lá. O que significa depressão? Depressão significa um vale. O que é esse vale? Esse vale, ele exatamente significa uma coisa. Olhou para a câmera. Ou eu tinha uma glória passada e não tenho mais, ou eu fiz uma grande cagada na minha vida que está me custando muito caro. Pô, isso não é depressão não. Não é depressão não, pô. É não. É não. É não. Vale? Vale? Ai, ciência. Depressão, ela significa 2 coisas. Eu vou escrever aqui, ó. Vale? Glória passada. GP. Ou cagadas da sua vida. CV. Como GP ou CV? Simplesmente as melhores, sei lá, né, cara? Sei lá. Capital variável. Sim, CV é de capital variável. GP, tu? Ficar preso no passado. Muito simples. Não esteja no único lugar que dá para produzir. Nossa. O presente como ideia de produção. E o futuro? Como é que funciona o futuro? Ansiedade. O futuro é o lugar da ansiedade, que foi que ela perguntou. Daquilo de você que não veio ainda. Tá aqui, ó. Batendo na porta. Muito simples. Acontece o seguinte. Esse aqui chama biblioteca. Esse aqui chama campo. E esse aqui chama laboratório. Meu Deus. Não era futuro? Como que eu faço para sair do passado e sair do futuro? Eu não posso gastar mais que 10% com o passado. Quê? Nem mais de 20% com o futuro e nem menos que 70% no agora. Uma pessoa que fala que está com depressão e ansiedade, ela zerou aqui e está colocando energia aqui, ó. Eu vou te falar o tesão do cérebro de ficar aqui. Por que o cérebro quer ficar no futuro e no passado? Meu Deus do céu, cara. Você pode dar no máximo 10% para o passado. Ele vai me cobrar? É isso? Vai vir uma fatura de cartão? O nome do passado? No meu salário? Vai aparecer no meu olerite? Pagamento? Ó,
Passado desconto aqui 10%, viu? É psicologia freestyle, pilotagem de helicóptero. O homem é uma máquina. O cérebro quer ficar no futuro e no passado, porque esses dois lugares não produzem. Mas é muito louco, né? Porque a argumentação do Pablo Marçal, ela, na verdade, eu acho que ela ajuda a contra-argumentar ele mesmo. Porque a gente vive nesse estado de tensão permanente, né? Nesse estado de ansiedade constante e alcançando graus, né, depressivos, pensando do ponto de vista clínico, do ponto de vista enquanto uma patologia, justamente porque a gente vive num determinado recorte de tempo que nos coloca no lugar da produção o tempo todo. A gente está o tempo todo preocupado com o futuro. Por quê? Porque no presente as condições históricas e materiais que estão dispostas para a gente estão muito complicadas. A gente vive nessa questão de uma urgência de maneira permanente. Mas isso, gente, é importante salientar, é importante reforçar. Isso não é um problema. Não é um problema. Não é um problema para o capitalismo. Não é um problema para o capitalismo, por quê? Porque um sujeito depressivo e um sujeito ansioso produz muito mais. Produz muito mais. Porque você vai estar com a cabeça tão a milhão de um monte de coisa que está acontecendo que você vai estar comprometido o tempo todo com aquela dimensão do tempo produtivo. Você vai estar ali, tenho que produzir, tenho que fazer, tenho que ser mais. Então essa noção de uma produtividade incessante, necessária, é justamente aquilo que tanto puxa a gente para esse futuro, que não chega nunca. Então é um futuro em que você está em permanente operação ansiogênica, e a depressão, ela não é só o estado da não produção, é o estado da negação da produção. Porque o depressivo é aquele que está apático. A depressão não tem a ver só com tristeza, com chorar no banho. A depressão tem a ver com o estado de apatia. Porque a depressão é uma das doenças mais comuns na atualidade e mais comuns no Brasil. Porque existe um imperativo, existe uma noção de produtividade tão grande que faz parte da ideologia dominante, da política dominante, e que a expressão da negação dela é justamente o adoecimento a partir da depressão, a apatia, a paralisia, a ideia de que você não consegue se movimentar. Mas justamente por quê? Porque você, de alguma maneira, nega essa produtividade insana. É uma forma de você negar isso, de você dizer não, chega. Mas aí, claro, né? Isso produz um sujeito que não deseja mais, um sujeito que está definhando. Por quê? Porque ele se nega a desejar. Porque o desejo está associado ao quê? A produtividade, está associado à condição material, está condicionado a tudo isso. Vivemos em uma sociedade de ansiosos e deprimidos justamente pelos imperativos produtivos, pelos imperativos de sujeito. Se você não produz dessa forma assim, você não é ninguém. Se você não se sente feliz no seu trabalho, se você não está produzindo no presente, igual o Pablo está falando, você não é um bom sujeito, você não está cumprindo com a expectativa. É a sua responsabilidade sair desse lugar. Leva ao quê? A uma cultura da culpabilização, uma cultura da culpa, que nos imobiliza, que nos deixa parados no tempo, que nos deixa negando esse ideal de produtividade e ao mesmo tempo negando a vida, porque é uma falsa impressão de que nós teremos estabilidade nessa vida, enquanto as condições de trabalho, condições econômicas, condições materiais pioram todos os dias. Todos os dias. Essa venda de uma ideia de estabilidade não será possível dentro do sistema econômico capitalista. Não será. Não será. Simplesmente. Por isso que as aulas do Pablo Marçal são, na verdade, um reforço ao argumento contrário a ele. Por quê? Porque, no final das contas, o que o Pablo Marçal está fazendo é vendendo ideologia. Vamos continuar vendo. Então, qual que é a tentativa do cérebro? O cérebro quer... E olha só que interessante, né? Isso aqui é uma parada que a gente vê se proliferar muito no discurso normal. E é essa ideia de que a depressão e a ansiedade são meros dispositivos cerebrais. São causados por desequilíbrios químicos tão somente. Você tem pouca dopamina, pouca não sei o quê, é um psiquiatra, ele te escuta por 15 minutos, te dá 1 hora de sermão, te dá um remédio e acabou. Acabou, você está curado. Parabéns. Por quê? Porque aí você não consegue lidar com esses processos de angústia. É uma maneira de você conseguir medicalizar a sociedade no geral, vulgarizar a medicação, não é ser contra a medicação, mas é vulgarizar a medicação, e você não questiona o que tem de fundo por isso, que é justamente o elemento social. Então você diz, é o cérebro que dispara essa mensagem. É o cérebro, né? Essa entidade cerebral, acabou. Fazer o quê?
Ele quer ficar em algum limbo, em algum buraco, onde não tem produtividade. Aí, ó. Por que o cérebro não quer ficar no agora? Porque no agora eu preciso plantar. Porque absolutamente agora eu preciso fazer o quê? Plantar. Mas por quê? Olha que perverso, né? A lógica que a gente está submetido é uma lógica do futuro. Porque a gente não sabe se a gente vai ter dinheiro para pagar aluguel. Então, tipo, esse deslocamento, ele faz todo sentido no pensamento contemporâneo, na realidade atual. Então é muito mais fácil eu ficar depressivo, e aí vem um código da depressão. Aí, chama ó. Solidão. Eu fico o quê? Sozinho. Por que nós fomos feitos para andar uns com os outros? A palavra fala o seguinte: aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, o quê? Eu estarei. O Senhor para produzir. Olha que loucura, o cara tá associando o processo de socialização com a ideologia religiosa. Nós socializamos porque Deus nos colocou nesse lugar. Percebe que tem uma inversão? Percebe que quando ele faz esse movimento, o que ele tá fazendo? Ele tá atribuindo esse elemento da socialização à palavra divina, como se fosse algo intocável, como se fosse algo destituído de uma materialidade que pode ser alterada. Um dado essencialista da realidade. Uma criança, ele coloca 2. Os animais também. Se você quer plantar uma semente... E é isso, né? Socialização não. A socialização não, né? A reprodução social da vida, a organização em sociedade, não. Não. É só porque os animaizinhos, né? O padre Marcelo. Colher um fruto, que jeito tem que ser? Tem que pegar a semente e encontrar a semente com quem? Com a terra. Fala de novo assim, ó. Precisa de 2. Ó. Se a terra quer ficar sozinha, ela rejeita a semente. Se a semente quer ficar sozinha, ela rejeita quem? A terra. Cara, isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido, sabe por quê? Porque a Terra não sobrevive sem a interação dos sujeitos. A Terra não sobreviveria, não seria Terra, se ela não de alguma maneira se relacionasse com outros elementos que façam com que dela nasça uma coisa nova, que é a semente. A semente e a Terra não existem per si, porque sem semente nada é plantado na Terra. A Terra se torna morta. Sem a Terra, a semente não dá em lugar nenhum. Ela morre. O processo de reprodução social demanda essa conexão. É aquela dialética, aquela ideia que o Hegel vai trazer da superação, da ideia da semente, né? A semente tem dentro dela um corpo em potencial que numa relação que é colocada com a terra, numa relação que é posta, né, num processo de formação daquela unidade, que é uma unidade de contrários, é uma unidade que parece ser que é contraditória, mas que vai gerar uma árvore. E essa nova árvore vai gerar novas sementes que vão se distribuir pela terra e que um dia vai morrer. E é assim que vai. É assim que vai. A vida é esse processo relacional. Um processo relacional. E não a terra abandona a semente e a semente abandona a terra porque elas querem ficar sozinhas. Não é possível ficar sozinho. Não é possível, na reprodução social da vida, você se isolar como se você estivesse numa bolha. Uma bolha de proteção total. Isso não existe. Não existe. Você pode não se socializar, não encontrar os amigos, não tem amigos, não sei o quê, mas você não tem como se dissociar socialmente. Não tem como. Não tem como. Aonde está o grande lance? Você começa a desconectar, você começa a andar sozinho. Você sabe, algumas pessoas que estão tendo depressão agora, que eram famosas, gente de televisão que não conseguiu migrar para a internet. Eles eram mega famosos e agora a internet não está nem aí para eles. Dados, não foi preciso. O que eles estão fazendo? Estão assumindo um papelzinho de solidão e ficando isolados. Olha só que importante, assumir um papel de solidão. É um papel de solidão, percebe? Não é uma solidão que está dada pela conjuntura. É o papel porque você escolhe. Você escolhe assumir esse papel. Ele joga no sujeito, indivíduo, a responsabilidade. Colocando assim, ó. Caralho, glória braço passada veiudo. começa a atormentar eles. É por isso que você não tem que importar com glória. Se você é uma pessoa que fica clamando aplausos, quando alguém vai o que vai acontecer? Vai ficar triste. Você vai voltar para o passado e ficar preso. Você que tem necessidade de aprovação, você acha que você vai para o futuro ou você fica no passado? Você. Necessidade de aprovação, está no futuro ou no passado?
no passado e criando energia no futuro. Meu Deus do céu. E é isso, ó. Necessidade de aprovação. O que caralhos isso significa? Essa necessidade de aprovação vem de onde? Não vem da nossa relação social. Não vem do tipo de dinâmica econômica, política que a gente tem que cria esses ideais. Não vem daí. Não vem. Não vem da ideia da formação de uma idealização de posição social. Não vem da ideologia dominante. Não vem. Vem do nada, né? Vem do nada. Nada, eu quero saber. Não. Quando você não importa, Jéssica, a Jéssica está aí ainda? Quando você não importa e vai para o confronto é agora. Perfeito. E você foca no agora, o que acontece? Você pega a energia do passado, que você não fica com medo da pessoa. Você pega a energia do futuro, que estava depositada, e fala, não estou nem aí. E aí tem energia suficiente no agora para você meter bala no canhão e... Cara, olha só que retórica impressionante. Isso é impressionante. Impressionante. Porque o Pablo Marçal, aí, tá certo. É no presente que se criam as condições para reavaliar o futuro e conseguir, ao mesmo tempo, dar cabo desse passado. É no presente que isso é possível. Porque é o presente que detém a possibilidade concreta de mudança. Só que aí tem essa questão. Quando você investe nessa ideia de presente, uma ideia que muitas vezes está inscrita num lugar de só fazer, é só fazer, é meio que isso que ele está falando, é só fazer. E não é, a gente sabe que não é só fazer, mas reavaliar o passado, rememorar o passado, é uma parte importantíssima para que a gente possa constituir uma luta no presente. E é no presente concreto que esse espaço se dá, mas é no presente também que se dá o espaço na disputa pelo passado e pelo futuro, e não só no desligamento. O que o Pablo Marçal está fazendo é isso. Por isso que é um discurso de coach. Ao pegar essa ideia de passado, jogar ela num campo do inalcançável, do desimportante, daquilo que não deve ser o foco, você retira todo o caráter histórico que aquele passado coloca no seu presente. E ao retirar o caráter histórico daquele passado, e aí deixá-lo como uma mera obra da seleção arbitrária, né, da escolha ou não de viver ou interpretar aquilo, o que você faz? Você diz que só depende de você, só depende do seu presente, né? Não importa qual é seu passado, futuro não tem mesmo, né? Futuro não existe. Não importa qual é seu passado, importa o que você está fazendo agora. E aí, sem analisar historicamente e entender as dimensões, os limites daquilo tudo, isso é combustível para coach. É combustível para galera que vai vender essa ideia de que a sua salvação só depende do seu trabalho e depende do quanto você vai investir no meu curso aqui. E é interessante isso porque o Pablo Marçal faz uso de semiótica relacionada à guerra. Porque de todas as coisas que ele poderia fazer, de falar de passado e futuro, passado e presente, parará, não sei o que lá, ele escolhe justamente o canhão. Por que ele escolhe o canhão? Porque entende a potência que isso tem na imaginação, do despertar para a guerra, para a ação concreta. Acho que é principalmente isso. A ação concreta. A verdade revelada pela ação concreta, pela evidência concreta. E aí você deposita no passado e no futuro esse lugar do da não ação e esquece. O presente é do trabalho. É só você se esforçar e logo a merda assim. Necessidade de aprovação é no passado, porque a pessoa manda em você. Só que também está com energia lá no futuro, porque você morre de medo do caos. Seguinte, como é que nós vamos sair daqui sacando energia para produtividade? É energia para produtividade. Vocês perceberam que eu resolvi um monte de coisa aqui hoje? Percebeu ou não? Resolvi coisas absurdas. O que eu peguei? Eu peguei energia do passado. Quando você fica com ansiedade, você fica depositando energia numa coisa que não te dá retorno. O que você vai fazer? Sacar essa energia daqui. Mas aí é isso, né? Essa energia que você deposita nesse futuro, ela vem de onde? De onde que vem esse senso de urgência? Essa é a questão. Por que a gente tem tanto senso de urgência hoje em dia? De onde que veio isso? Do nada? Do nada? Veio do Neida? Não, né? Vem da forma de como a gente tem vivenciado o tempo. O tempo do atendimento das demandas de trabalho o mais urgentemente possível. O tempo do atendimento das demandas afetivas o mais urgente possível. O tempo do atendimento de todas as coisas numa grande velocidade. É a representação da
velocidade da produção, é a velocidade da reprodução, da valorização do capital, é o ritmo do capital. A gente muitas vezes não percebe, por quê? Porque não é a gente que está acumulando. A gente vivencia toda a angústia depositada nesse processo, tanto com o futuro de não saber se vai ter como pagar aluguel, se vai ter o que comer, não sei o que lá, quanto do passado, da culpa, de não ter sido bom o suficiente, de não ter cumprido com as expectativas. Tudo isso é o quê? Tudo isso são elementos desse passado, desse futuro, que estão diretamente relacionados à forma de como no presente as relações de produção estão colocadas, a forma de como o capital está se valorizando. Por isso que hoje a ansiedade e depressão eram as grandes doenças do século, da metade do século XX? Não! Elas se tornam as patologias da modernidade, da aceleração e, ao mesmo tempo, do atravancamento, né? Dessa ideia de você se sentir preso, se prender a alguma coisa. Por quê? Porque esse tempo da produção, do futuro, te bate pra caralho todo dia. Acho que essa ideia, né, da depressão como uma âncora funciona bem, né? Não porque te afunda, mas porque te arrasta, né? Que te prende naquele lugar. E aí, por um lado, você tem essa prisão da culpa, essa negação do tempo da produção, e do outro, o atendimento incessante a esse tempo. A preocupação permanente com o futuro. E o presente? Sei lá, né? Mais um dia se passou. E aplicar um único lugar que é campo. Biblioteca não é lugar de escrever livro, é lugar de ler. Laboratório não é lugar de viver, é lugar de testar. Então você vai trocar as palavras agora, ó. Mas é isso, né? No campo não testa. É ressignificar. Ó, um exemplo aí. O Carpini podia ter testado ontem no campo o Rames Rodrigues, né? Mais cedo. Não testou. Deu no que deu. Presente, lugar de plantar. Proibido falar mal do Rames nesse perfil. Futuro, lugar de testar. O que você faz com isso aqui? Quando você absolutamente fizer isso aqui, você vai aumentar não só a sua performance, mas vai aumentar a sua alegria, vai aumentar a sua energia para você conectar com pessoas. Porque se você não tiver no agora, absolutamente você vai gastar a sua energia toda. Você chega em alguém que está com alta frequência, você não consegue conectar com ela. Olha que interessante, cara. Olha só que interessante. O passado é o lugar da ressignificação. E é a partir da ressignificação desse passado que você consegue alterar em algum lugar a sua relação e a sua dimensão com o presente. É pedido para que você veja a história sob outra ótica, sobre outra narrativa. Sabe por quê, gente? Pablo Marçal sabe disso. Pablo Marçal sabe disso. A história mobiliza pessoas. Boas histórias mobilizam pessoas. Mobilizam pessoas porque fazem elas associarem as suas condições, os seus lugares, a sua vida em um outro ponto, em um outro lugar, com uma outra relação. Quando a gente conhece o passado, sobre, por exemplo, a ótica de entender, né, o que foi o socialismo, o que foi a União Soviética, o que foi o marxismo, o que é o marxismo, tudo isso, isso altera a nossa relação com o presente. E altera, portanto, a forma de como a gente não só vê e vive a vida, mas como a gente conta sobre a vida, no presente e no passado. O que permite com que a gente se veja em possibilidades outras, imagine outras coisas no futuro. Ressignificar o passado é um passo para também ressignificar a sua experiência enquanto sujeito no presente. Porque o presente, gente, tá cheio de passado. Cheio. Várias coisas do passado que são absolutamente atuais. Atuais, não porque elas aparecem, né? Tipo, porque é uma tecnologia, alguma coisa assim. Não, mas porque aquela informação, aquela ideia, aquela coisa, aquele passado está presente no presente. Ele faz parte constitutiva da relação que é construída na experiência humana do presente. Mas aí o que acontece é que o discurso coach, ele subverte essa ideia de uma forma muito astuta e muito safada. As escolhas futuras do passado... Nossa, não entendi, Pablo, em português. As escolhas futuras do passado constituem nosso presente? Não entendi. Eu não entendi. Mas a sua escolha futura para o conhecimento pode alterar
seu passado, a forma como você vê o seu passado e alterar o seu presente. Isso sim. Quando a gente acessa esses conteúdos, acessa esse tipo de informação, de formação, consegue ter essa nova dimensão, essa nova relação com o passado, isso muda muito a nossa experiência no presente. E é por isso que você deve assinar as aulas de história, dos cursos das aulas de história e de formação política que estão no link aqui na descrição do vídeo, tá? Não deixe de assinar, conheça o seu passado e possa alterar o seu presente. É nóis. Isso é terrível. Terrível. Você que está aqui até agora, você tem um único objetivo que eu sei. Você quer aprender algo novo. Você quer pegar esse algo novo e fazer um teste com ele. Pega o conhecimento das aulas e testa. Vê se a sua análise do presente não vai mudar. Depois de fazer esse teste, você pega um relatório. Confia Quando em você mim. pega o relatório, você fala assim, ó, qual o caminho que eu vou seguir? Presta atenção. Presta atenção. Testar uma coisa nova. Quando você não sabe o que testar, você vai virar 1 grau numa coisa que você está fazendo, você vai usar o geometria. Nossa. Você vai virar 1 grau. Não, e é muito bom. O Pablo Marçal sabe disso. Ele não é burro, não, ele é esperto. É esperto, bem inteligente, viu? Sabe disso. E utiliza de várias coisas, geometria, conceitos e não sei o quê, de forma completamente descabelada, de forma completamente, assim, bilu-teteia pra reforçar. Porque sabe que falar disso dá propriedade, dá firmeza, deixa denso. E naquele 1 grau você vai aplicar um teste novo. Pablo, que teste? Vou explicar. Quantos de vocês querem dar palestras na vida? Levanta a mão. Agora me responda. Quem aqui já dá palestra? Levanta a mão. Uns 30%. E ó, é isso. Foda-se. Ó, 30%. 3 pessoas levantaram a mão, 30%. 30%. Como que eu faço? Vamos fazer um teste. Vamos lá. Ok? 30%. Você vai fazer um teste. Dica que eu te dou. Faça uma palestra que não custa nada de infraestrutura. Onde? Na live. Perfeito. Fazer uma palestra do quê? Sei lá, né? Fala aí. É uma palestra. Pá, mas não tem ninguém, mas testa. Fiz esse primeiro teste. Foi bem sucedido? Não. Vamos repetir o teste agora com algo diferente. Vamos fazer uma live com outra pessoa. Contagem da PF da manifestação bolsonarista. Tem uns 3 milhões de pessoas. Fez com outra pessoa? Fiz. Deu certo? O cara é eloquente. Vamos fazer outro teste. Fala bem. Vou achar 10 empresas e eu vou me oferecer para dar palestra lá. Enquanto você está fazendo teste, você está treinando. Enquanto você está fazendo teste, o que está acontecendo? Absolutamente. É movimento. Enquanto você está fazendo teste, você está ganhando energia, experiência e criando um método. Esse é o lance. Presta atenção. O cara sabe das coisas, né? O cara sabe das coisas. Não sabe porque tem o conhecimento, né? Porque tem verdade atrás disso, né? É que essa é a fita. Tem verdade, mas a verdade tá escondida embaixo do discurso coach. Qual que é a verdade? A verdade de que não existe possibilidade de mudança sem que haja movimento, sem que haja essa ressignificação. Acho que ninguém se sente muito motivado de olhar pro futuro e falar assim, não, eu quero uma vida melhor, então eu vou acreditar nisso pra sempre. Se você não tem referência, se você não tem aquilo que vai transformar aquela experiência numa experiência que vai garantir uma certa palpabilidade, você não consegue construir essa robustez, essa eloquência. Por isso que os caras são bons contadores de história, porque os caras sabem que contar histórias ajuda a alterar a nossa perspectiva sobre o presente. Porque, afinal de contas, nós somos sujeitos históricos, né? Somos sujeitos históricos, né? Dito aqui, ó, pelo cabeça de nós todos, aqui, ó. Ó o cabeça aqui, ó. Sujeitos históricos. Sujeito histórico. Você é um sujeito histórico. Você tá ouvindo? Você é um sujeito que é movido à socialização e a narrativas. Às relações de produção. Feitas na história. Ouviu? Tô de olho em você. Quando você começa a aplicar todas essas coisas, algo impressionante. Será que a voz do Marx parecia a voz do Adrele Jorge? Imagina que tristeza se fosse isso. Imagina que triste. E a voz do Marx foi assim, igual a voz do Adrele Jorge. Imagina que merda. Você ouve lá, o cara escreveu umas coisas muito fodas, muito incríveis, e ele fala assim. É horrível. Vai acontecer. Acho que não. Você já não está mais naquela frequência. Presta atenção aqui. Presta atenção. Presta atenção, pessoal. Quando você começar a aplicar todas essas coisas, algo impressionante vai acontecer.
você já não está mais naquela frequência, você não está com aquela mesma cabeça e você consegue ver a próxima curva. É movimento o nome disso. Então eu tenho que ficar testando, captando os dados e reprogramando rota. Acabou! Eu achei que foi um final mal construído, Pablo. Foi mal construído. E o quê? Foi mal construído.